Pare tudo agora, porque esta oração a São José pode ser exatamente o momento de fé que você precisava. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Talvez você esteja passando por uma fase de aperto. Talvez existam muitas contas. Talvez você esteja procurando uma oportunidade de trabalho. Mas hoje, nós vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, pela poderosa intercessão de São José. São José foi um homem trabalhador, fiel e obediente a Deus. E é justamente por isso que hoje vamos pedir a sua intercessão pela nossa prosperidade, pela nossa vida profissional, pela nossa casa e por todas as necessidades que carregamos no coração. Então, faça algo muito importante. Não saia deste vídeo antes do fim. Permaneça comigo em oração. Ore com fé, ore acreditando. E, principalmente, entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Antes de continuar, já deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta oração a chegar a outras pessoas que também estão precisando de uma palavra de fé, esperança e prosperidade. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Assim, você poderá voltar todos os dias para rezar comigo e fortalecer ainda mais a sua fé. Se você acredita na intercessão de São José, escreva agora nos comentários: São José, abençoa os meus caminhos. Escreva com fé. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades financeiras, procurando emprego, enfrentando dívidas ou precisando de novas oportunidades, compartilhe esta oração com a pessoa agora. Você pode ser um instrumento através do qual uma palavra de esperança chega até alguém que está precisando muito. Agora, respire fundo, acalme o coração. Deixe por alguns minutos as preocupações de lado e coloque diante de Deus tudo aquilo que está pesando sobre você. Feche seus olhos se puder. Respire fundo mais uma vez e repita comigo, com toda a sua fé: São José, eu confio na providência de Deus. Abre os caminhos que precisam ser abertos. Abençoa as nossas mãos, o nosso trabalho e a nossa casa. Intercede por nossa prosperidade e por todas as nossas necessidades. E que a vontade de Deus se realize em nossa vida. Agora sim, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, com fé renovada e com a certeza de que Deus ainda pode transformar tudo aquilo que hoje parece impossível. São José, homem justo, homem de fé, homem trabalhador, homem que soube confiar em Deus, mesmo quando não compreendia todos os caminhos. Intercede por nós neste instante. Visita a nossa vida, visita o nosso lar, o nosso trabalho, visita os nossos projetos, as nossas necessidades e apresenta tudo isso diante de Deus. Hoje, nós escolhemos a fé. Nós escolhemos acreditar que Deus pode abrir caminhos novos, criar oportunidades inesperadas, abençoar o fruto do nosso trabalho e colocar diante de nós as oportunidades certas, as pessoas certas e as portas certas.
São José, tu conheceste o valor do trabalho, tu que sustentaste a tua família com dignidade, ensina-nos a trabalhar com sabedoria, a administrar com prudência, a perseverar com coragem e a confiar com o coração tranquilo. Coloca a tua intercessão sobre a nossa vida financeira. Onde existe escassez, que Deus faça nascer provisão. Onde existe dificuldade, que Deus faça nascer solução. Onde existe desemprego, que Deus abra oportunidades. Onde existe dívidas, que Deus mostre um caminho para a quitação. Onde existe preocupação, que Deus derrame a sua paz. Onde existe portas fechadas, que Deus abra novos caminhos. E onde nós já não conseguimos enxergar saída, São José, aponta-nos uma direção. Nós cremos que existem bênçãos que ainda não chegaram, que existem portas que ainda não se abriram, que existem oportunidades que Deus está preparando, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que conseguimos imaginar. São José, intercede para que a nossa vida prospere de maneira honesta, digna, abençoada e equilibrada. Que nunca nos falte a dignidade, o alimento, o trabalho, a coragem, a sabedoria, a esperança e a presença de Deus. Pai amado, pelas mãos de São José, nós colocamos diante de Ti todos os nossos sonhos profissionais, todos os nossos projetos, todas as nossas necessidades e todas as nossas preocupações financeiras. Senhor, abre os caminhos da prosperidade, sem permitir que a prosperidade nos afaste de Ti. Dá-nos abundância com responsabilidade, dá-nos recursos com sabedoria, dá-nos crescimento sem orgulho, dá-nos conquistas sem perder a humildade. Dá-nos dinheiro suficiente, São José, para vivermos com dignidade, ajudar quem precisa, honrar sempre os nossos compromissos e construir um futuro melhor. São José, abençoa as nossas mãos, que sejam mãos de trabalho, mãos de coragem, de realização, mãos capazes de construir, mãos que não desistem. Que cada esforço realizado com honestidade encontre uma oportunidade de florescer, que o nosso trabalho seja reconhecido, que os nossos talentos sejam valorizados, que nossas capacidades encontrem espaço, que novas oportunidades profissionais cheguem até nós, que portas se abram onde antes só encontrávamos obstáculos, que surjam boas ideias, bons contatos, novos caminhos, que surjam possibilidades que tragam estabilidade, crescimento e prosperidade. São José, caminha conosco nesta jornada. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos inseguros, encoraja-nos. Quando estivermos diante de uma decisão, ilumina-nos. Quando estivermos diante de uma oportunidade, dá-nos discernimento. E quando finalmente recebermos as bênçãos pelas quais tanto esperamos, ensina-nos a agradecer. São José, livra-nos da mentalidade de escassez. Livra-nos daquele pensamento que diz que nunca será possível. Livra-nos do medo constante de faltar. Livra-nos da ansiedade pelo amanhã, da comparação, da desesperança. Livra-nos das escolhas impulsivas
e das decisões tomadas pelo desespero. Ensina-nos a confiar em Deus e, ao mesmo tempo, a fazer a nossa parte com responsabilidade. Nós declaramos hoje com fé e esperança: Deus está cuidando dos nossos caminhos. Deus está abrindo novas possibilidades. Deus está fortalecendo nossas mãos, renovando nossas forças. Está nos ensinando a prosperar com sabedoria. São José, recebe cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Recebe aquele que está preocupado com as contas, aquele que procura um emprego, aquele que deseja melhorar de vida, aquele que possui um negócio e precisa de novos clientes. Recebe aquele que trabalha muito e ainda não consegue enxergar os frutos. Apresenta cada uma dessas necessidades ao coração misericordioso de Deus e que ninguém termine esta oração com o mesmo coração com que começou. Que a nossa esperança seja maior, que a nossa fé seja maior, que a nossa confiança seja maior. São José, nós pedimos que toda bênção recebida seja uma bênção verdadeira, que seja fruto de trabalho honesto, que seja acompanhada de paz, que não faça perder aquilo que realmente importa, que a prosperidade entre em nossa vida como instrumento para o bem, que possamos sempre quitar as contas, cuidar da nossa casa, alimentar a nossa família, realizar os nossos projetos, ajudar outras pessoas e viver com dignidade. Que possamos olhar para o futuro sem aquele medo que tantas vezes tentou dominar o nosso coração. São José, Pai zeloso da Sagrada Família, coloca a tua proteção sobre o nosso lar. Que dentro da nossa casa sempre haja provisão, sempre haja fé. Que nenhuma dificuldade financeira seja capaz de destruir a nossa união. Que nenhum problema material roube a nossa paz. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Deus. Senhor, entregamos a Ti o nosso amanhã. Nós não sabemos tudo o que acontecerá, mas sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Por isso seguimos em frente, continuamos acreditando, buscando, lutando e orando. Porque sabemos que uma porta fechada não significa que todos os caminhos terminaram. Uma demora não significa abandono. Um momento difícil não significa que a nossa história será difícil para sempre. São José, ensina-nos a permanecer firmes até que a bênção chegue. Ensina-nos a não desistir antes da resposta. Ensina-nos a não abandonar um sonho, porque o caminho ficou difícil. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não podemos ver. E quando Deus abrir as portas, dá-nos coragem para atravessá-la. Quando surgir a oportunidade, dá-nos sabedoria para reconhecê-la. Quando chegar a prosperidade, dá-nos humildade para administrá-la. Quando chegar a abundância, dá-nos generosidade para compartilhá-la. Que nunca nos falte a presença, a proteção e a providência de Deus. Nós recebemos esta oração com fé. Nós recebemos esta bênção com esperança. Recebemos este novo tempo com o coração aberto. E seguimos em frente confiando no Senhor. São José, rogai por nós. São José, abençoa-nos, protege-nos
intercede por nós e nos conduza pelos caminhos da fé, do trabalho, da prosperidade, da abundância e da paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, com fé renovada e com a certeza de que Deus ainda pode transformar tudo aquilo que hoje parece impossível. São José, homem justo, homem de fé, homem trabalhador, homem que soube confiar em Deus, mesmo quando não compreendia todos os caminhos. Intercede por nós neste instante. Visita a nossa vida, visita o nosso lar, o nosso trabalho, visita os nossos projetos, as nossas necessidades e apresenta tudo isso diante de Deus. Hoje, nós escolhemos a fé. Nós escolhemos acreditar que Deus pode abrir caminhos novos, criar oportunidades inesperadas, abençoar o fruto do nosso trabalho e colocar diante de nós as oportunidades certas, as pessoas certas e as portas certas. São José, tu conheceste o valor do trabalho, tu que sustentaste a tua família com dignidade, ensina-nos a trabalhar com sabedoria, a administrar com prudência, a perseverar com coragem e a confiar com o coração tranquilo. Coloca a tua intercessão sobre a nossa vida financeira. Onde existe escassez, que Deus faça nascer provisão. Onde existe dificuldade, que Deus faça nascer solução. Onde existe desemprego, que Deus abra oportunidades. Onde existe dívidas, que Deus mostre um caminho para a quitação. Onde existe preocupação, que Deus derrame a sua paz. Onde existe portas fechadas, que Deus abra novos caminhos. E onde nós já não conseguimos enxergar saída, São José, aponta-nos uma direção. Nós cremos que existem bênçãos que ainda não chegaram, que existem portas que ainda não se abriram, que existem oportunidades que Deus está preparando, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que conseguimos imaginar. São José, intercede para que a nossa vida prospere de maneira honesta, digna, abençoada e equilibrada. Que nunca nos falte a dignidade, o alimento, o trabalho, a coragem, a sabedoria, a esperança e a presença de Deus. Pai amado, pelas mãos de São José, nós colocamos diante de Ti todos os nossos sonhos profissionais, todos os nossos projetos, todas as nossas necessidades e todas as nossas preocupações financeiras. Senhor, abre os caminhos da prosperidade, sem permitir que a prosperidade nos afaste de Ti. Dá-nos abundância com responsabilidade, dá-nos recursos com sabedoria, dá-nos crescimento sem orgulho, dá-nos conquistas sem perder a humildade. Dá-nos dinheiro suficiente, São José, para vivermos com dignidade, ajudar quem precisa, honrar sempre os nossos compromissos e construir um futuro melhor. São José, abençoa as nossas mãos, que sejam mãos de trabalho, mãos de coragem, de realização,
mãos capazes de construir, mãos que não desistem. Que cada esforço realizado com honestidade encontre uma oportunidade de florescer. Que o nosso trabalho seja reconhecido, que os nossos talentos sejam valorizados, que nossas capacidades encontrem espaço, que novas oportunidades profissionais cheguem até nós, que portas se abram onde antes só encontrávamos obstáculos, que surjam boas ideias, bons contatos, novos caminhos, que surjam possibilidades que tragam estabilidade, crescimento e prosperidade. São José, caminha conosco nesta jornada. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos inseguros, encoraja-nos. Quando estivermos diante de uma decisão, ilumina-nos. Quando estivermos diante de uma oportunidade, dá-nos discernimento. E quando finalmente recebermos as bênçãos pelas quais tanto esperamos, ensina-nos a agradecer. São José, livra-nos da mentalidade de escassez. Livra-nos daquele pensamento que diz que nunca será possível. Livra-nos do medo constante de faltar. Livra-nos da ansiedade pelo amanhã, da comparação, da desesperança. Livra-nos das escolhas impulsivas e das decisões tomadas pelo desespero. Ensina-nos a confiar em Deus e, ao mesmo tempo, a fazer a nossa parte com responsabilidade. Nós declaramos hoje com fé e esperança: Deus está cuidando dos nossos caminhos. Deus está abrindo novas possibilidades. Deus está fortalecendo nossas mãos, renovando nossas forças. Está nos ensinando a prosperar com sabedoria. São José, recebe cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Recebe aquele que está preocupado com as contas, aquele que procura um emprego, aquele que deseja melhorar de vida, aquele que possui um negócio e precisa de novos clientes. Recebe aquele que trabalha muito e ainda não consegue enxergar os frutos. Apresenta cada uma dessas necessidades ao coração misericordioso de Deus e que ninguém termine esta oração com o mesmo coração com que começou. Que a nossa esperança seja maior, que a nossa fé seja maior, que a nossa confiança seja maior. São José, nós pedimos que toda bênção recebida seja uma bênção verdadeira, que seja fruto de trabalho honesto, que seja acompanhada de paz, que não faça perder aquilo que realmente importa, que a prosperidade entre em nossa vida como instrumento para o bem, que possamos sempre quitar as contas, cuidar da nossa casa, alimentar a nossa família, realizar os nossos projetos, ajudar outras pessoas e viver com dignidade. Que possamos olhar para o futuro sem aquele medo que tantas vezes tentou dominar o nosso coração. São José, Pai zeloso da Sagrada Família, coloca a tua proteção sobre o nosso lar. Que dentro da nossa casa sempre haja provisão, sempre haja fé. Que nenhuma dificuldade financeira seja capaz de destruir a nossa união. Que nenhum problema material roube a nossa paz. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Deus. Senhor, entregamos a Ti o nosso amanhã.
Nós não sabemos tudo o que acontecerá, mas sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Por isso seguimos em frente, continuamos acreditando, buscando, lutando e orando. Porque sabemos que uma porta fechada não significa que todos os caminhos terminaram. Uma demora não significa abandono. Um momento difícil não significa que a nossa história será difícil para sempre. São José, ensina-nos a permanecer firmes até que a bênção chegue. Ensina-nos a não desistir antes da resposta. Ensina-nos a não abandonar um sonho, porque o caminho ficou difícil. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não podemos ver. E quando Deus abrir as portas, dá-nos coragem para atravessá-la. Quando surgir a oportunidade, dá-nos sabedoria para reconhecê-la. Quando chegar a prosperidade, dá-nos humildade para administrá-la. Quando chegar a abundância, dá-nos generosidade para compartilhá-la. Que nunca nos falte a presença, a proteção e a providência de Deus. Nós recebemos esta oração com fé. Nós recebemos esta bênção com esperança. Recebemos este novo tempo com o coração aberto. E seguimos em frente confiando no Senhor. São José, rogai por nós. São José, abençoa-nos, protege-nos, intercede por nós. E nos conduza pelos caminhos da fé, do trabalho, da prosperidade, da abundância e da paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, com fé renovada e com a certeza de que Deus ainda pode transformar tudo aquilo que hoje parece impossível. São José, homem justo, homem de fé, homem trabalhador, homem que soube confiar em Deus, mesmo quando não compreendia todos os caminhos. Intercede por nós neste instante. Visita a nossa vida, visita o nosso lar, o nosso trabalho, visita os nossos projetos, as nossas necessidades e apresenta tudo isso diante de Deus. Hoje, nós escolhemos a fé. Nós escolhemos acreditar que Deus pode abrir caminhos novos, criar oportunidades inesperadas, abençoar o fruto do nosso trabalho e colocar diante de nós as oportunidades certas, as pessoas certas e as portas certas. São José, tu conheceste o valor do trabalho, tu que sustentaste a tua família com dignidade, ensina-nos a trabalhar com sabedoria, a administrar com prudência, a perseverar com coragem e a confiar com o coração tranquilo. Coloca a tua intercessão sobre a nossa vida financeira. Onde existe escassez, que Deus faça nascer provisão. Onde existe dificuldade, que Deus faça nascer solução. Onde existe desemprego, que Deus abra oportunidades. Onde existe dívidas, que Deus mostre um caminho para a quitação. Onde existe preocupação, que Deus derrame a sua paz. Onde existe portas fechadas, que Deus abra novos caminhos. E onde nós já não conseguimos enxergar saída, São José, aponta-nos uma direção. Nós cremos que existem bênçãos que ainda não chegaram, que existem portas que ainda não se abriram, que existem oportunidades que Deus está preparando.
que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que conseguimos imaginar. São José, intercede para que a nossa vida prospere de maneira honesta, digna, abençoada e equilibrada. Que nunca nos falte a dignidade, o alimento, o trabalho, a coragem, a sabedoria, a esperança e a presença de Deus. Pai amado, pelas mãos de São José, nós colocamos diante de Ti todos os nossos sonhos profissionais, todos os nossos projetos, todas as nossas necessidades e todas as nossas preocupações financeiras. Senhor, abre os caminhos da prosperidade, sem permitir que a prosperidade nos afaste de Ti. Dá-nos abundância com responsabilidade, dá-nos recursos com sabedoria, dá-nos crescimento sem orgulho, dá-nos conquistas sem perder a humildade. Dá-nos dinheiro suficiente, São José, para vivermos com dignidade, ajudar quem precisa, honrar sempre os nossos compromissos e construir um futuro melhor. São José, abençoa as nossas mãos, que sejam mãos de trabalho, mãos de coragem, de realização, mãos capazes de construir, mãos que não desistem. Que cada esforço realizado com honestidade encontre uma oportunidade de florescer, que o nosso trabalho seja reconhecido, que os nossos talentos sejam valorizados, que nossas capacidades encontrem espaço, que novas oportunidades profissionais cheguem até nós, que portas se abram onde antes só encontrávamos obstáculos, que surjam boas ideias, bons contatos, novos caminhos, que surjam possibilidades que tragam estabilidade, crescimento e prosperidade. São José, caminha conosco nesta jornada. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos inseguros, encoraja-nos. Quando estivermos diante de uma decisão, ilumina-nos. Quando estivermos diante de uma oportunidade, dá-nos discernimento. E quando finalmente recebermos as bênçãos pelas quais tanto esperamos, ensina-nos a agradecer. São José, livra-nos da mentalidade de escassez. Livra-nos daquele pensamento que diz que nunca será possível. Livra-nos do medo constante de faltar. Livra-nos da ansiedade pelo amanhã, da comparação, da desesperança. Livra-nos das escolhas impulsivas e das decisões tomadas pelo desespero. Ensina-nos a confiar em Deus e, ao mesmo tempo, a fazer a nossa parte com responsabilidade. Nós declaramos hoje com fé e esperança: Deus está cuidando dos nossos caminhos. Deus está abrindo novas possibilidades. Deus está fortalecendo nossas mãos, renovando nossas forças. Está nos ensinando a prosperar com sabedoria. São José, recebe cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Recebe aquele que está preocupado com as contas, aquele que procura um emprego, aquele que deseja melhorar de vida, aquele que possui um negócio e precisa de novos clientes. Recebe aquele que trabalha muito e ainda não consegue enxergar os frutos. Apresenta cada uma dessas necessidades ao coração misericordioso de Deus e que ninguém termine esta oração com o mesmo coração com que começou.
que a nossa esperança seja maior, que a nossa fé seja maior, que a nossa confiança seja maior. São José, nós pedimos que toda bênção recebida seja uma bênção verdadeira, que seja fruto de trabalho honesto, que seja acompanhada de paz, que não faça perder aquilo que realmente importa, que a prosperidade entre em nossa vida como instrumento para o bem, que possamos sempre quitar as contas, cuidar da nossa casa, alimentar a nossa família, realizar os nossos projetos, ajudar outras pessoas e viver com dignidade. Que possamos olhar para o futuro sem aquele medo que tantas vezes tentou dominar o nosso coração. São José, Pai zeloso da Sagrada Família, coloca a tua proteção sobre o nosso lar. Que dentro da nossa casa sempre haja provisão, sempre haja fé. Que nenhuma dificuldade financeira seja capaz de destruir a nossa união. Que nenhum problema material roube a nossa paz. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Deus. Senhor, entregamos a Ti o nosso amanhã. Nós não sabemos tudo o que acontecerá, mas sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Por isso seguimos em frente, continuamos acreditando, buscando, lutando e orando. Porque sabemos que uma porta fechada não significa que todos os caminhos terminaram. Uma demora não significa abandono. Um momento difícil não significa que a nossa história será difícil para sempre. São José, ensina-nos a permanecer firmes até que a bênção chegue. Ensina-nos a não desistir antes da resposta. Ensina-nos a não abandonar um sonho, porque o caminho ficou difícil. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não podemos ver. E quando Deus abrir as portas, dá-nos coragem para atravessá-la. Quando surgir a oportunidade, dá-nos sabedoria para reconhecê-la. Quando chegar a prosperidade, dá-nos humildade para administrá-la. Quando chegar a abundância, dá-nos generosidade para compartilhá-la. Que nunca nos falte a presença, a proteção e a providência de Deus. Nós recebemos esta oração com fé. Nós recebemos esta bênção com esperança. Recebemos este novo tempo com o coração aberto. E seguimos em frente confiando no Senhor. São José, rogai por nós. São José, abençoa-nos, protege-nos, intercede por nós e nos conduza pelos caminhos da fé, do trabalho, da prosperidade, da abundância e da paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, com fé renovada e com a certeza de que Deus ainda pode transformar tudo aquilo que hoje parece impossível. São José, homem justo, homem de fé, homem trabalhador, homem que soube confiar em Deus, mesmo quando não compreendia todos os caminhos. Intercede por nós neste instante. Visita a nossa vida, visita o nosso lar, o nosso trabalho, visita os nossos projetos, as nossas necessidades e apresenta tudo isso diante de Deus. Hoje nós escolhemos a fé.
Nós escolhemos acreditar que Deus pode abrir caminhos novos, criar oportunidades inesperadas, abençoar o fruto do nosso trabalho e colocar diante de nós as oportunidades certas, as pessoas certas e as portas certas. São José, tu conheceste o valor do trabalho, tu que sustentaste a tua família com dignidade, ensina-nos a trabalhar com sabedoria, a administrar com prudência, a perseverar com coragem e a confiar com o coração tranquilo. Coloca a tua intercessão sobre a nossa vida financeira. Onde existe escassez, que Deus faça nascer provisão. Onde existe dificuldade, que Deus faça nascer solução. Onde existe desemprego, que Deus abra oportunidades. Onde existe dívidas, que Deus mostre um caminho para a quitação. Onde existe preocupação, que Deus derrame a sua paz. Onde existe portas fechadas, que Deus abra novos caminhos. E onde nós já não conseguimos enxergar saída, São José, aponta-nos uma direção. Nós cremos que existem bênçãos que ainda não chegaram, que existem portas que ainda não se abriram, que existem oportunidades que Deus está preparando, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que conseguimos imaginar. São José, intercede para que a nossa vida prospere de maneira honesta, digna, abençoada e equilibrada. Que nunca nos falte a dignidade, o alimento, o trabalho, a coragem, a sabedoria, a esperança e a presença de Deus. Pai amado, pelas mãos de São José, nós colocamos diante de Ti todos os nossos sonhos profissionais, todos os nossos projetos, todas as nossas necessidades e todas as nossas preocupações financeiras. Senhor, abre os caminhos da prosperidade, sem permitir que a prosperidade nos afaste de Ti. Dá-nos abundância com responsabilidade, dá-nos recursos com sabedoria, dá-nos crescimento sem orgulho, dá-nos conquistas sem perder a humildade. Dá-nos dinheiro suficiente, São José, para vivermos com dignidade, ajudar quem precisa, honrar sempre os nossos compromissos e construir um futuro melhor. São José, abençoa as nossas mãos, que sejam mãos de trabalho, mãos de coragem, de realização, mãos capazes de construir, mãos que não desistem. Que cada esforço realizado com honestidade encontre uma oportunidade de florescer, que o nosso trabalho seja reconhecido, que os nossos talentos sejam valorizados, que nossas capacidades encontrem espaço, que novas oportunidades profissionais cheguem até nós, que portas se abram onde antes só encontrávamos obstáculos, que surjam boas ideias, bons contatos, novos caminhos, que surjam possibilidades que tragam estabilidade, crescimento e prosperidade. São José, caminha conosco nesta jornada. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos inseguros, encoraja-nos. Quando estivermos diante de uma decisão, ilumina-nos. Quando estivermos diante de uma oportunidade, dá-nos discernimento. E quando finalmente recebermos as bênçãos pelas quais tanto esperamos, ensina-nos a agradecer.
São José, livra-nos da mentalidade de escassez. Livra-nos daquele pensamento que diz que nunca será possível. Livra-nos do medo constante de faltar. Livra-nos da ansiedade pelo amanhã, da comparação, da desesperança. Livra-nos das escolhas impulsivas e das decisões tomadas pelo desespero. Ensina-nos a confiar em Deus e, ao mesmo tempo, a fazer a nossa parte com responsabilidade. Nós declaramos hoje com fé e esperança: Deus está cuidando dos nossos caminhos. Deus está abrindo novas possibilidades. Deus está fortalecendo nossas mãos, renovando nossas forças. Está nos ensinando a prosperar com sabedoria. São José, recebe cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Recebe aquele que está preocupado com as contas, aquele que procura um emprego, aquele que deseja melhorar de vida, aquele que possui um negócio e precisa de novos clientes. Recebe aquele que trabalha muito e ainda não consegue enxergar os frutos. Apresenta cada uma dessas necessidades ao coração misericordioso de Deus e que ninguém termine esta oração com o mesmo coração com que começou. Que a nossa esperança seja maior, que a nossa fé seja maior, que a nossa confiança seja maior. São José, nós pedimos que toda bênção recebida seja uma bênção verdadeira, que seja fruto de trabalho honesto, que seja acompanhada de paz, que não faça perder aquilo que realmente importa, que a prosperidade entre em nossa vida como instrumento para o bem, que possamos sempre quitar as contas, cuidar da nossa casa, alimentar a nossa família, realizar os nossos projetos, ajudar outras pessoas e viver com dignidade. Que possamos olhar para o futuro sem aquele medo que tantas vezes tentou dominar o nosso coração. São José, Pai zeloso da Sagrada Família, coloca a tua proteção sobre o nosso lar. Que dentro da nossa casa sempre haja provisão, sempre haja fé. Que nenhuma dificuldade financeira seja capaz de destruir a nossa união. Que nenhum problema material roube a nossa paz. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Deus. Senhor, entregamos a Ti o nosso amanhã. Nós não sabemos tudo o que acontecerá, mas sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Por isso seguimos em frente, continuamos acreditando, buscando, lutando e orando. Porque sabemos que uma porta fechada não significa que todos os caminhos terminaram. Uma demora não significa abandono. Um momento difícil não significa que a nossa história será difícil para sempre. São José, ensina-nos a permanecer firmes até que a bênção chegue. Ensina-nos a não desistir antes da resposta. Ensina-nos a não abandonar um sonho, porque o caminho ficou difícil. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não podemos ver. E quando Deus abrir as portas, dá-nos coragem para atravessá-la. Quando surgir a oportunidade, dá-nos sabedoria para reconhecê-la. Quando chegar a prosperidade, dá-nos humildade para administrá-la. Quando chegar a abundância, dá-nos generosidade para compartilhá-la. Que nunca nos falte a presença, a proteção e a providência de Deus.
nós recebemos esta oração com fé, nós recebemos esta bênção com esperança, recebemos este novo tempo com o coração aberto e seguimos em frente confiando no Senhor. São José, rogai por nós. São José, abençoa-nos, protege-nos, intercede por nós e nos conduza pelos caminhos da fé, do trabalho, da prosperidade, da abundância e da paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, com fé renovada e com a certeza de que Deus ainda pode transformar tudo aquilo que hoje parece impossível. São José, homem justo, homem de fé, homem trabalhador, homem que soube confiar em Deus, mesmo quando não compreendia todos os caminhos. Intercede por nós neste instante. Visita a nossa vida, visita o nosso lar, o nosso trabalho, visita os nossos projetos, as nossas necessidades e apresenta tudo isso diante de Deus. Hoje, nós escolhemos a fé. Nós escolhemos acreditar que Deus pode abrir caminhos novos, criar oportunidades inesperadas, abençoar o fruto do nosso trabalho e colocar diante de nós as oportunidades certas, as pessoas certas e as portas certas. São José, tu conheceste o valor do trabalho, tu que sustentaste a tua família com dignidade, ensina-nos a trabalhar com sabedoria, a administrar com prudência, a perseverar com coragem e a confiar com o coração tranquilo. Coloca a tua intercessão sobre a nossa vida financeira. Onde existe escassez, que Deus faça nascer provisão. Onde existe dificuldade, que Deus faça nascer solução. Onde existe desemprego, que Deus abra oportunidades. Onde existe dívidas, que Deus mostre um caminho para a quitação. Onde existe preocupação, que Deus derrame a sua paz. Onde existe portas fechadas, que Deus abra novos caminhos. E onde nós já não conseguimos enxergar saída, São José, aponta-nos uma direção. Nós cremos que existem bênçãos que ainda não chegaram, que existem portas que ainda não se abriram, que existem oportunidades que Deus está preparando, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que conseguimos imaginar. São José, intercede para que a nossa vida prospere de maneira honesta, digna, abençoada e equilibrada. Que nunca nos falte a dignidade, o alimento, o trabalho, a coragem, a sabedoria, a esperança e a presença de Deus. Pai amado, pelas mãos de São José, nós colocamos diante de Ti todos os nossos sonhos profissionais, todos os nossos projetos, todas as nossas necessidades e todas as nossas preocupações financeiras. Senhor, abre os caminhos da prosperidade, sem permitir que a prosperidade nos afaste de Ti. Dá-nos abundância com responsabilidade, dá-nos recursos com sabedoria, dá-nos crescimento sem orgulho, dá-nos conquistas sem perder a humildade. Dá-nos dinheiro suficiente, São José, para vivermos com dignidade, ajudar quem precisa, honrar sempre os nossos compromissos
e construir um futuro melhor. São José, abençoa as nossas mãos, que sejam mãos de trabalho, mãos de coragem, de realização, mãos capazes de construir, mãos que não desistem. Que cada esforço realizado com honestidade encontre uma oportunidade de florescer, que o nosso trabalho seja reconhecido, que os nossos talentos sejam valorizados, que nossas capacidades encontrem espaço, que novas oportunidades profissionais cheguem até nós, que portas se abram onde antes só encontrávamos obstáculos, que surjam boas ideias, bons contatos, novos caminhos, que surjam possibilidades que tragam estabilidade, crescimento e prosperidade. São José, caminha conosco nesta jornada. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos inseguros, encoraja-nos. Quando estivermos diante de uma decisão, ilumina-nos. Quando estivermos diante de uma oportunidade, dá-nos discernimento. E quando finalmente recebermos as bênçãos pelas quais tanto esperamos, ensina-nos a agradecer. São José, livra-nos da mentalidade de escassez. Livra-nos daquele pensamento que diz que nunca será possível. Livra-nos do medo constante de faltar. Livra-nos da ansiedade pelo amanhã, da comparação, da desesperança. Livra-nos das escolhas impulsivas e das decisões tomadas pelo desespero. Ensina-nos a confiar em Deus e, ao mesmo tempo, a fazer a nossa parte com responsabilidade. Nós declaramos hoje com fé e esperança: Deus está cuidando dos nossos caminhos. Deus está abrindo novas possibilidades. Deus está fortalecendo nossas mãos, renovando nossas forças. Está nos ensinando a prosperar com sabedoria. São José, recebe cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Recebe aquele que está preocupado com as contas, aquele que procura um emprego, aquele que deseja melhorar de vida, aquele que possui um negócio e precisa de novos clientes. Recebe aquele que trabalha muito e ainda não consegue enxergar os frutos. Apresenta cada uma dessas necessidades ao coração misericordioso de Deus e que ninguém termine esta oração com o mesmo coração com que começou. Que a nossa esperança seja maior, que a nossa fé seja maior, que a nossa confiança seja maior. São José, nós pedimos que toda bênção recebida seja uma bênção verdadeira, que seja fruto de trabalho honesto, que seja acompanhada de paz, que não faça perder aquilo que realmente importa, que a prosperidade entre em nossa vida como instrumento para o bem, que possamos sempre quitar as contas, cuidar da nossa casa, alimentar a nossa família, realizar os nossos projetos, ajudar outras pessoas e viver com dignidade. Que possamos olhar para o futuro sem aquele medo que tantas vezes tentou dominar o nosso coração. São José, Pai zeloso da Sagrada Família, coloca a tua proteção sobre o nosso lar. Que dentro da nossa casa sempre haja provisão, sempre haja fé. Que nenhuma dificuldade financeira
seja capaz de destruir a nossa união. Que nenhum problema material roube a nossa paz. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Deus. Senhor, entregamos a Ti o nosso amanhã. Nós não sabemos tudo o que acontecerá, mas sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Por isso seguimos em frente, continuamos acreditando, buscando, lutando e orando. Porque sabemos que uma porta fechada não significa que todos os caminhos terminaram. Uma demora não significa abandono. Um momento difícil não significa que a nossa história será difícil para sempre. São José, ensina-nos a permanecer firmes até que a bênção chegue. Ensina-nos a não desistir antes da resposta. Ensina-nos a não abandonar um sonho, porque o caminho ficou difícil. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não podemos ver. E quando Deus abrir as portas, dá-nos coragem para atravessá-la. Quando surgir a oportunidade, dá-nos sabedoria para reconhecê-la. Quando chegar a prosperidade, dá-nos humildade para administrá-la. Quando chegar a abundância, dá-nos generosidade para compartilhá-la. Que nunca nos falte a presença, a proteção e a providência de Deus. Nós recebemos esta oração com fé. Nós recebemos esta bênção com esperança. Recebemos este novo tempo com o coração aberto. E seguimos em frente confiando no Senhor. São José, rogai por nós. São José, abençoa-nos, protege-nos, intercede por nós. E nos conduza pelos caminhos da fé, do trabalho, da prosperidade, da abundância e da paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.